Você já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Já. Então, cada um desses cavaleiros, então, no início da tribulação, eles representam um juízo de Deus. O cavalo branco é o que traz um discurso de paz, mas é a falsa paz, é o próprio anticristo. O cavalo vermelho é guerra. Vai haver guerra no mundo. Nós estamos já caminhando para isso, mas vai ser guerra, não é só uma bombinha que outra ali, vai ser guerra mundial. O cavalo negro é fome e peste. O que acontece como consequência de uma guerra de proporções globais? É morte, doenças e pestes. E o quarto é o cavalo verde. Na verdade, a tradução é amarelo, mas no original da Bíblia é chloros. Chloros no grego é verde, de clorofila, por exemplo. Sim. E muita gente fala, mas o que seria? Eu tenho uma teoria, que é o islamismo. Você pode notar como a grande maior parte das bandeiras dos islâmicos tem verde. E, por exemplo, as mesquitas, aqueles minaretos, todos iluminados em verde. Então, eu acredito que esse cavalo verde que traz a morte é a invasão do Islã com a guerra santa deles, chamada de jihad, né? Porque eles querem trazer de volta a Sharia, querem dominar o mundo e tal. Que é o que está um pouco acontecendo ali na Europa. Sim, a Europa abriu as porteiras, eles entraram, eles têm mais filhos do que os europeus e eles estão mudando o panorama geopolítico da Europa. Vamos falar da tribulação, que eu pirei nisso, eu tô doidão nessa história. Tribulação, então, aqueles que creem em Jesus, em Cristo, a história de Cristo, eles sairão daqui da Terra, porque a Terra, pelo que eu tô entendendo, primeiro parte da Terra vai estar uma loucura, vai estar um caos, é o juízo final, a loucura e tal. Então, é interessante que você não esteja aqui nesse período. Não, a gente que crê, quer muito não está. Dentro da cristandade, tem aqueles que acham que vamos estar. Que a gente vai ter que enfrentar o anticristo. Eu, pessoalmente, acho que não, por razões que não dá para explicar aqui. Então, Lamartine, mas assim, botar o Mateus aqui. Mateus não acredita muito na história de Cristo, mas é um cara do bem, legal, Sim. Paga as contas em dia, Exato. veio aqui, ajudou outro dia uma senhora a atravessar a rua. Exato, cuido bem das minhas filhas. Aí ele é obrigado a viver essa escuridão toda só porque ele não acredita? Não fica meio pesado? Não, porque nós estamos aqui para mostrar o caminho. Por que a gente está aqui? Os que creem, que conhecem a palavra. A nossa obrigação é ensinar. Agora, por exemplo, O que eu tô fazendo então é muito vamos bom. imaginar, tá maravilhoso. Puta, o outro tá querendo se salvar é brincadeira, hein, meu? Dá uma segurada aí, irmão. Galera, fala pra Jesus aí que Ó, eu Jesus, Tá querendo se salvar é o Ó, que o Maurício tá Maurício ajudando produziu. aí, ó. Pô, ajuda aí, Jesus. Se você foi contra a ideia do formato. Você é anticristo. Desculpa, Lamartine. Não, imagine o seguinte, essa pergunta também ela é, vamos dizer assim, plausível. Né? O que eu tenho a ver com isso? Por que eu tenho que aguentar essa bucha? Tem gente que é ignorante porque não tem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando líderes tomam decisões erradas, quem é que sofre? O povo. É o povo. Como é que você tira o povo de uma bucha dessa? Esclarecendo, trazendo capacidade para eles tomarem decisões. No caso, pode ser política, para votar na pessoa certa. Mas, neste caso, o antídoto para isso é você crer em Cristo, como Senhor da sua vida e como seu Salvador. É ter uma relação pessoal com Ele. Maurício. Mas como a gente faz isso, Lamartine? Buscando. Porque tem gente assim, eu adoro a história de Cristo, eu adoro mesmo. Realmente eu tô aqui, você tá vendo que eu tô aqui, né? Realmente entendendo e tal. Mas às vezes não conecta. Tem gente que olha pra isso e fala, porque ainda mais jovem, que o jovem acha que sabe tudo. E não, fala, mas olha, quando é Deus besteira. ele quer te encontrar, Ele te encontra. Olha, eu vou te contar, a minha história é uma história que tem muita gente que não nem acredita como é que foi. Porque eu sou o 5º filho, eu sempre fui muito rebelde. Pra você ter uma ideia, eu comecei o primeiro ano com 5 anos de idade. Eu, com 8 anos de idade, eu estava na 4ª série, portanto, ia me formar. Eu entrei naquele ano na escola, eu falei, esse ano eu vou brigar todo dia. E todo dia eu batia em alguém. Apanhava também. Sim. Mas eu puxava a briga e saía na mão com os caras. Então eu... Não imagina, hein? Tô olhando você. Sim. Porradeiro, né? Ninguém imaginava que eu era um capoeirista. Né? Foi um grande capoeirista, de gangue. Antes de me converter, Caramba, eu fui muito ruim. Tocava na noite, Sim. sabe? Eu fiz tudo que... Sim. Eu não era uma pessoa normal, era uma pessoa que levava
para um nível muito pior, entendeu? Porque eu tinha um vazio, um buraco dentro de mim. Com 19 anos, eu estava no meu prédio, uma mulher chegou para mim e falou assim, escuta, eu quero te convidar para um acampamento. Era carnaval, dia 27 de fevereiro de 1981. Falei, o que vai ter lá? Não, vai ter os jovens, eles ficam louvando, cantando. Aí eu falei para mim, eu vou lá azarar as crentes. Eu vou azarar essa crentalhada. Esse cara é maravilhoso, amei ele muito. Amei muito. Eu namorava com uma menina, a gente viajava todo o carnaval, ia acampar e tal. Eu falei para ela, olha, esse ano eu não vou porque eu vou para um retiro espiritual. Mas eu botei na minha mala um monte de garrafa de uísque, um monte de cigarro, e assim, naquela bolsa de fora. Sim. E eu me lembro que quando eu entrei no ônibus, cada um começou a se apresentar, eu sou de tal igreja, tal igreja. Chegou na minha vez, eu fiquei todo constrangido, eu falei, meu nome é Lamartine, eu sou católico. Católico nada, eu falei que era. Quando eu chego naquele acampamento, tinha 800 jovens. Eu falei assim, bom, eu preciso ver quem que eu vou azarar aqui, né? Quem que eu vou dar uma investida. Mas na primeira noite, o pastor foi lá e começou a pregar e eu falei assim, quem foi o desgraçado que contou a minha vida para esse cara? Ele falou da minha vida, falou do meu coração, da minha raiva. Eu era um cara que tinha muita raiva. Pra você ter uma ideia, com 12 anos, Maurício, eu morava no interior, em Olímpia. Eu estava jogando basquete lá no fundo da minha casa, meu pai chegou com uma cinta e me deu uma surra que eu até urinei, de tanto que eu apanhei. Aí quando ele terminou, eu falei, eu tô apanhando por quê? Não, porque você estava jogando merda dentro do carro das pessoas. Eu falei, mas eu estava aqui. Não, meu amigo ligou dizendo que você estava fazendo. Eu não estava. Daqui a pouco chega a minha irmã. A gente ia mudar de Olímpia para São Paulo, então ela estava fazendo uma despedida com as amigas. E amigos, eles foram para os carros no interior, todo mundo deixa aberto, pegava cocô de cavalo da rua, de cachorro. Molecagem. E esfregava no carro dos outros. Meu pai perguntou, você estava fazendo isso? Ela, eu estava, pai. E o Lamartine? Não, ele não estava. Ele não tocou o dedo nela e nem me pediu perdão. Naquele dia eu falei para ele assim, olha, vai ter o troco. Quando eu crescer eu vou te dar essa surra. Pode esperar. E eu nunca mais esqueci. Com 15 anos eu já estava em São Paulo, já era capoeirista, já era um menino grande, né? Mas eu brigava muito. Eu devia ter o diabo no corpo e eu adorava bater nos outros também. Chegou um primo dele, do interior, estava conversando, e o meu pai uma vez lá atrás tinha dito assim, olha, se um dia eu te pegar fumando, eu vou fazer você engolir aceso. Aí ele me ofereceu cigarro, eu falei, eu aceito sim. Fumei, comecei a fumar e jogar fumaça na cara dele. Quando o cara foi embora, ele se levantou e falou assim, moleque, você me desonrou. E eu olhei no olho dele e falei, olha, você lembra aquele dia que eu te falei que ia ter troco? Teu dia chegou. Ele olhou nos meus olhos e ele fugiu para dentro. Minha mãe parou no corredor assim e falou assim, olha, só se for por cima do meu cadáver. Falei, mãe, por causa da senhora ele vai viver hoje. Mas que ele nunca mais se dirija a mim. Eu saí de lá, eu dei um murro no elevador de ferro, né? Aquelas placas. Ficou a marca de todos os meus dedos, de tanto ódio. Daquele dia até os meus 19 anos, nós nunca mais falamos. Quando eu voltei do acampamento, e esqueci de dizer que no dia que eu fui entregar minha vida para Cristo, as pessoas me abraçavam e tal, eu disse, foi no primeiro dia, eu falei, olha, se você me aceita, eu quero conseguir largar o cigarro, porque eu nunca consegui. Se eu não conseguir e eu tiver que fumar, eu vou fumar no meio desse povo e vou dizer que você não existe. Maurício, passou sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta-feira a gente estava voltando, paramos num posto e eu vi uma pessoa acendendo um cigarro. Naquele momento eu entendi que Deus me aceitou. Então foi Ele que me buscou. E naquele momento ninguém precisava provar, porque eu pegava bituca do chão, eu não conseguia ficar sem fumar.
Entendeu? E aí eu entendi que Deus tinha me aceito, tinha perdoado os meus pecados. Aí eu cheguei para o meu pai, quando eu voltei do acampamento, pedi perdão, dei um abraço nele e falei, pai, me perdoa. Quero dizer que a partir de agora o senhor tem um novo filho. Meu pai olhou assim, ficou quieto, não falou nada. Isso foi em fevereiro. Em agosto ele me chamou, falou, filho, vem cá no meu quarto. Eu falei, tá bom, o que houve, pai? Eu queria aceitar o seu Deus. Ué, mas o que aconteceu? O filho que ele me deu só pode ser um Deus verdadeiro. Você não é a mesma pessoa. Você me batiza? Eu falei, mas pai, eu não sou pastor. Mas você vai ser. A primeira pessoa que eu batizei, Maurício, foi o meu pai. Então, Caraca, na verdade, demais isso daí. foi Deus que me buscou. Então, eu creio que quando existe sinceridade, se alguém é sincero para Deus e fala, eu gostaria que o Senhor pudesse entrar na minha vida e me perdoar, ele te busca. Você vê o Danilo, seu amigo. O Danilo é um cara que crê. Crê para ele, é todo daquele jeitão dele, né? Humorista e tal, mas quando ele fala da fé dele, ele fala sério. Por quê? Porque ele tem uma experiência com Jesus. Então, não é só uma questão intelectual, é uma questão pessoal. Se você um dia de verdade falar, Deus, eu gostaria de ter uma experiência com o Senhor. Ele vai criar circunstâncias, às vezes pode estar sozinho, e ele te visitar, se sentir a presença dele. No meu caso, foi a prova de que ele me amava e que ele me aceitava, porque eu dei um branco mesmo, assim, eu não lembrava de cigarro.